Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos. Nós vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no texto do Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta duas histórias, duas parábolas, que nos convidam a refletir sobre a preservação da nossa fé e também sobre a solidez da nossa vida espiritual. A preservação da nossa fé e a solidez da nossa vida espiritual. Vamos lá. Jesus começa com uma advertência muito importante. Ele diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui, meus irmãos, Jesus nos alerta sobre o grande perigo de uma religiosidade vazia que nós podemos cair. Meus irmãos, não basta professar a fé com palavras, não basta me dizer católico, não basta dizer que eu sou cristão. É importantíssimo, é essencial viver essa fé através de ações concretas que refletem no meu dia a dia a vontade de Deus. Para então ilustrar esta sua mensagem, para então ilustrar esse seu ensinamento, Jesus nos conta esta parábola dos dois construtores. O primeiro construtor é sábio, é prudente e construiu a sua casa sobre a rocha. Quando veio as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram na casa, a casa permaneceu firme. Por quê? Porque está solidamente alicerçada, possui um alicerce forte. O segundo construtor, porém, é insensato, é louco, é imprudente e construiu sua casa sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa desmoronou, porque não tem uma base sólida. Meus irmãos, vamos lá. A casa, nesta história, então, de Jesus, representa a nossa própria vida. E a rocha, nós vamos dizer que simboliza a palavra de Deus e a nossa obediência à palavra de Deus e também a prática dos seus ensinamentos. A areia, então, por outro lado, vai representar a falta de fundamento espiritual, talvez a nossa superficialidade na nossa fé e até mesmo a ausência de nos comprometermos com a vontade de Deus. Então, vamos por um lado. O grande perigo de construir a casa sobre areia. Meus irmãos, construir a nossa casa sobre areia significa viver uma fé superficial, como eu já anunciei. Uma fé sem profundidade, baseada apenas em aparências, em palavras vazias. É uma fé que não resiste às dificuldades da vida, é uma fé que não resiste às provas, às tentações da vida. No primeiro momento que alguém vira a cara para você, você não vou mais nessa igreja, porque isso, se você não, a pessoa não te estendeu a mão no momento, não vou mais nessa igreja porque eu não sou bem acolhido. Isso é uma casa sobre areia, meu irmão. Quando nós enfrentamos as dificuldades, nossa casa espiritual, então, ela desmorona. Porque nós não temos uma base sólida para nos sustentar. A gente fica no oba-oba da nossa fé e nós não fundamentamos. Muitos de nós, inclusive,
Às vezes podemos cair na tentativa de construir as nossas vidas sobre areia. Isso acontece, meus irmãos, quando nós buscamos a segurança e a realização em coisas passageiras. Por exemplo, quando a gente põe a nossa vida somente em busca dos bens materiais. É preciso bens materiais? Claro, construa sua casa, busque o seu carro, vai fazer faculdade, mas esse não pode ser o objetivo único da nossa vida. Outro ponto, status social, a gente quer se aparecer, a gente quer se mostrar que a gente é mais bonito, que a gente é mais elegante, que a gente tem mais dinheiro, que a gente é melhor. Não, isso passa, é passageiro, meu irmão, ou até mesmo um reconhecimento humano. A gente faz de tudo para estar bem na fita, mas inclusive isso significa colocar o meu relacionamento com Deus à prova. Quando nós, então, nos deixamos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pela falta de compromisso com os valores do Evangelho, cada vez nós estamos assim construindo a casa sobre a areia. Então vocês poderiam perguntar, mas padre, como construir a casa sobre a rocha? Para construir então a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, sobre a vontade de Deus, nós precisamos dedicar a prática do que o Senhor nos ensina. E isso envolve alguns pontos. Eu vou destacar aqui apenas 4 pontos para nos ajudar. Primeiro, a escuta e obediência da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir atentamente, meus irmãos, a palavra de Jesus, colocar em prática, viver uma fé verdadeira que se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus, na vivência dos valores do Evangelho. Segundo ponto, nós precisamos rezar e, além de ouvir, nós precisamos meditar a palavra. A oração e a meditação da palavra de Deus, elas são fundamentais, elas vão construindo o alicerce para a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para nos guiar no caminho do cumprimento da vontade de Deus. 3. Nós precisamos viver em comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã não pode ser vivida de forma isolada. Não existe cristão ilhado. Se está ilhado, nós precisamos juntar com as outras pessoas. Nós precisamos da comunidade de fé para nos apoiar, para nos encorajar, para nos corrigir. Quantas coisas você foi corrigido porque você estava vivendo a sua comunidade, você estava vivendo na paróquia, na sua pastoral? Quantas coisas você foi fortalecido porque estava ali, junto da comunidade? A participação na vida da igreja, meus irmãos, minhas irmãs, e nos sacramentos, participar da missa, confessar-se regularmente, tudo isso vai construindo o alicerce da nossa vida espiritual. 4º ponto, praticar a caridade. Meus irmãos, lembra que lá na carta de São Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos praticar a caridade, ajudando as pessoas necessitadas, promovendo então o auxílio aos mais carentes. Nós precisamos começar isso dentro de casa, amando a pessoa que está mais próxima de cada um de nós. E é nesta prática do amor que nós vamos demonstrar de fato que a nossa fé é sólida. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos chama então a construir as nossas vidas sobre essa rocha firme dos seus ensinamentos. Não existe outra saída, não existe outra possibilidade. Que nós possamos então, com a graça de Deus, com os auxílios divinos, ser construtores seguros, firmes na nossa fé, comprometidos com a vontade do Pai. Assim, quando as tempestades da vida vierem, seja da vida financeira, das doenças, dos relacionamentos, que a nossa casa espiritual permaneça firme e inabalável, pois ela será solidamente alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Não desliga ainda, por favor, deixe o seu joinha, faça a sua inscrição, escreva aqui algum comentário para nos ajudar na plataforma do YouTube. Você que me ouve pelo Instagram da paróquia, vamos migrar para o YouTube, @Padre Luiz Carlos Braga, porque a partir do final de julho eu não poderei mais postar as homilias nos canais da paróquia de Doverlândia. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, então nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento a partir das 13 horas. Adorar o Senhor faz então a nossa casa ser construída sobre o alicerce firme. Nós teremos o Santo Terço às 18 horas e às 19 horas a Santa Missa e nós temos a graça de realizar hoje o batizado de 20 adultos. Olha, que maravilha, nossa paróquia vem crescendo na graça de Deus. E agora vamos juntos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.